Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então hoje, além dos exercícios que eu já deixei para vocês lá na plataforma da Google, eu vou deixar o vídeo aqui com a correção dos últimos exercícios, beleza? O número 1 dizia o seguinte, ele falava assim, ó, que Felipe escreveu alguns números no quadro. E esses números são 2, menos 3, 4,5, 7 sobre 2 ou 7 meios, 1/3, menos 3,78 e 3 inteiros e 2 sétimos e por último 2,6. Na letra A ele pergunta o seguinte pra gente, ó. Na letra A vem assim: liste os números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então vamos relembrar um pouquinho dos números naturais. Os números naturais são representados pela letra N, lembra? E esse conjunto ele começa do zero e assim vai. 0, 1, 2, 3, assim por diante. Não tem número com vírgula e também não tem números negativos. Então de todos esses números aí que a gente consegue observar nessa tabela, o único número que se encaixa, então aqui vai ser o número 2, tranquilo? Letra B. Na letra B diz o seguinte: liste os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Agora, pessoal, inteiros, lembra lá, entra a parte negativa dos números também. E também a parte positiva. Então, lembrem-se lá que o conjunto dos naturais, o conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros. O que isso quer dizer, professor? Quero dizer o seguinte, que se eu coloquei algum número no conjunto dos naturais, esse número também pertence ao conjunto dos inteiros, beleza? Então vamos procurar lá quem é o único número dessa nossa tabela que vai se encaixar no que a gente precisa, tá? Vai ser o menos 3. Porque é o único número que é inteiro, né? No caso, não tem vírgula e ele é negativo. E quem mais? Desculpa, tem mais um número. Eu acabei de explicar para vocês, se eu coloquei alguém no natural, justamente esse número também vai entrar aqui. E agora, pessoal, na letra C ele pede o seguinte: quais dos números escritos por Felipe são racionais? Então vamos pensar aqui comigo, ó. Veja que agora a gente aumentou o nosso conjunto numérico. A gente só sabia até então o N e o Z. Então vamos continuar com a nossa sequência. O N, ele está contido no Z e o Z, ele está contido no Q. E quem é o Q? O Q é o nosso conjunto dos racionais. E quem são os racionais? Então vamos usar a mesma lógica. Se o N está contido no Z e o Z está contido no Q, o que isso quer dizer? Que todos os números naturais também são racionais e todos os números inteiros também são racionais. Então, se a gente olhar nessa tabela, os números racionais diz o quê? Que tem que ser um número de forma de fração, né? Com o numerador e o denominador diferente de zero, ou números com vírgulas. E os números com vírgula a gente consegue transformar em fração e vice-versa. Ou seja, então, pessoal, na letra C, todos os números da tabela são do conjunto dos números racionais, tranquilo? Então, a nossa resposta para a letra C vai ser todos os números. Exercício número 2. Copie a sentença a seguir no caderno, completando-a com os termos corretos. Ele deu um quadro com um texto, pessoal, e tinha 4 quadradinhos que estão faltando algumas palavras ali, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. O primeiro quadrado, o segundo quadrado, o terceiro quadrado e o quarto quadrado aqui. Vou deixar representado eles. Agora a gente faz a leitura desse texto e vê o que está faltando. Ele fala assim, ó. 4,5 é o resultado de 9 divididos por 2, que pode ser representado por 9 meios. Logo, esse resultado é um número... Agora, o que será que pode ser? 4,5, 9 sobre 2, está em forma de fração. A gente acabou de ver ali
que pertence a qual conjunto? Então, logo, esse número, ele é um número racional, que é o nosso novo conjunto aí que a gente está estudando, beleza? Vamos continuar a leitura. Pois pode ser escrito na forma do quê? Todo número racional, ou ele pode ser escrito na forma com vírgula ou na forma de fração. Então, nosso segundo quadradinho, ele vai ser fração. Então, quando eu falo em fração, eu tenho que lembrar do quê? Ó? Ele está dizendo que pode ser escrito na forma de fração entre dois números. Quadradinho e outro quadradinho diferente de zero. Em uma fração, quem tem que ser diferente de zero? A parte de baixo, pessoal, o denominador. Então, se eu estou falando entre dois números, quem é o outro? Eu já sei o denominador. O outro vai ser o numerador. E o de baixo aqui, denominador. Então, sempre que ele falar em fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, vou fazer a leitura agora de tudo. 4,5 é o resultado de 9 divididos por 2, que pode ser representado por 9,5. Logo, esse número é o resultado. Esse resultado é um número racional, pois pode ser escrito na forma de fração entre dois números, numerador e denominador diferente de zero. Beleza? Exercício número 3. Copie as sentenças a seguir no caderno, completando-as. Então, pessoal, aqui ele está pedindo para a gente usar os seguintes termos, certo? Se um número pertence ou não a algum conjunto, ou se um conjunto está contido em outro conjunto, tá? Ou o número está contido em algum conjunto dos números, né, que a gente está estudando, e qual conjunto ele pertence. Então, N naturais, Z inteiros e Q racionais. Então, vamos pegar a letra A. Beleza? Vamos lá, letra A. Letra A diz o seguinte: o número 20,6 pertence ao conjunto dos... Então, se tem vírgula ou fração, ele pertence ao conjunto Q, que são os racionais. Letra B. A letra B diz o seguinte: o número 210, quadradinho, ao conjunto dos números naturais. O que esse número faz no conjunto dos naturais? Vamos testar aqui. Será que o número 210 contido ao conjunto dos números naturais? Fica meio estranho, né? Então ele já deu o conjunto. Sobrou quem? O pertence. Então vamos ver lá. O número 210 pertence... Eu vou colocar o símbolo aqui, ó. Ele pertence ao conjunto dos números naturais. Beleza? Letra C. Letra C fala o seguinte: o número 20,3333, quadradinho, ao conjunto dos números racionais. Então, novamente, ó, a gente vai usar quem? Quem que ficou mais pertinente a gente colocar nessa resposta? Vai ser o pertence, pois o número 20,3333, e continua, né? Quando ele coloca ali a dízima, os 3 pontinhos, quer dizer que é uma dízima periódica, porque esse 3 vai continuar aí por um bom tempo. É infinito, na verdade, né? Então, ele pertence ao conjunto dos racionais. E o último, o número 15/6 ao conjunto dos números inteiros, tá? Agora, vejam lá, pessoal. 15/6 ou 15/6. Será que ele pertence ao conjunto dos inteiros? Será que ele está contido ao conjunto dos inteiros? E como ele está na forma de fração, a gente já sabe o quê? Se está na forma de fração, ele teria que estar no racional. Então vamos pensar comigo. Se ele está dizendo o conjunto dos inteiros, isso quer dizer que não é verdade. Então vamos usar um outro símbolo. Pensa lá na placa de estacionamento que tem na rua. Quando eu tenho lá na minha rua, lá, a minha plaquinha de estacionar e um traço no meio dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que é proibido estacionar, beleza? Então aqui nessa letra D, a gente vai usar mais ou menos essa ideia aqui, mas com o símbolo do pertence. Eu vou colocar o pertence e vou traçar uma linha nele. O que isso quer me dizer? Que o número 15/6
ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza? O 4, ele falava o seguinte, ó. Ele deu um lápis ali pra gente e uma reta numérica, né? Pra gente ter uma noção da medida. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? A ideia é que vocês peguem um intervalo entre um número e outro e vejam em quantas partes ele está dividido. Por exemplo, o nosso lápis ali, ó, vou deixar aqui no cantinho para vocês. Se a gente observar aquela reta numérica, entre um número e outro ela está dividida em duas partes, ou seja, o 1 centímetro está dividido em 2. Dessa forma a gente pode pensar assim, que cada divisão então vale meio centímetro. Observem que nosso lápis ele vai até o 4 e mais uma metade. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o nosso lápis então ele tem 4,5 centímetros de comprimento, beleza? O exercício número 5, ó. Eu vou dar uma olhadinha no livro aqui, vou deixar para vocês no cantinho aqui o enunciado e eu vou vendo aqui. Ele quer saber qual é o valor daquele ponto, tá? Então aqui a gente vai usar um pouquinho da ideia de números mistos. Por exemplo, ó, no primeiro, o ponto A está entre o 2 e o 3. Então eu já posso afirmar o seguinte, que eu tenho 2 inteiros. Agora eu vou contar quantas partes está dividido o meu intervalo. Vamos ver lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido em 5 partes. Então essas 5 partes eu coloco no denominador da minha fração. E agora eu vou ver em qual ponto está marcado o meu ponto A. Ele está marcado na primeira divisão. Então, esse ponto A ele representa para a gente 2 inteiros e 1/5. Letra B. Então vamos lá ver a letra B. O nosso ponto B está entre o 1 e o 2. Então, uma parte inteira. Agora vamos ver em quantas partes ele está dividido. Está dividido em 4 partes. Vem o nosso denominador. E agora eu procuro ver qual parte está marcado o meu ponto B. Que ele está marcado na terceira parte. Então, 1 inteiro e 3/4. Letra C. Letra C, veja que agora apareceu a reta numérica negativa, tá? Então o nosso número está entre o -2 e o -3. Então a gente já pode afirmar aqui que é -2 inteiros. Vamos ver em quantas partes está dividido. Está dividido em 8 partes. Então eu coloco 8. E o nosso ponto está marcado em qual? Ele está marcado na terceira divisão. Então, -2 inteiros e 3/8. Letra D. Voltou a ser positivo, está entre o 6 e o 7. Ou seja, 6 inteiros. Agora vamos olhar a quantidade de divisões. 5 divisões entre o 6 e o 7. Então, vem no denominador. E o nosso ponto está marcado na primeira parte. Então, 6 inteiros e 1/5. Letra E. A letra E também agora é a reta negativa. Entre o -2 e o -3. Então, novamente, a gente coloca o -2 como a parte inteira, beleza? E vai ver qual é a divisão. 1, 2, ele está na terceira divisão. Então, vai ser 3 e ele também está dividido num total de 5 partes. Beleza? Só vou arrumar aqui, a gente já volta um pouquinho aí. Número 6, galera. Número 6 é bem fácil, ó. Deixei o enunciado ali para vocês e ele está pedindo para a gente saber o seguinte: entre quais números estão aquele número misto que ele representou para a gente? Então veja o primeiro, ó, é -3 e 2/7. O que isso quer dizer? Que ele está na parte esquerda da nossa reta numérica. Se eu vou para o sentido da parte esquerda, lembra que o nosso número vem diminuindo cada vez mais. Então se eu tenho -3 por inteiro, o próximo seria quem? Seria o -4. Então a letra A, se apareceu ali o -3, então o nosso número está entre o -3 e o -4, beleza? Letra B, 31,6 negativo. Então isso quer me dizer o quê? Do 31 negativo ele vai para onde? Vai para o 32. Então o nosso número está entre o -31 e o -32. Letra C. Letra C é 14 terços. Então eu preciso fazer a divisão e transformar ele em um número misto. Então vamos fazer isso.
Se eu faço essa divisão aqui, ó, de 14 por 3, eu vou ter 4 e sobra 2. O que isso quer me dizer? Quer dizer que eu tenho 4 inteiros e 2 terços. Então, se eu tenho 4 na frente, quem seria o próximo número? Que agora é a parte positiva. Então, o meu número vai estar entre o 4 e o 5. Letra D. A letra D fala 9,7 na parte positiva. Então, se o 9,7 está na parte positiva, então do 9 eu vou para quem? Vou para o 10. Então, o nosso número está entre o 9 e o 10. Beleza? Então, agora vejam bem. Ó, o nosso número 7, o número 7 é o seguinte. Ele está pedindo para colocar esses números aqui, que eu deixei para vocês, em ordem crescente. Sempre que ele pede isso, coloque o número na reta numérica, é a mesma coisa que colocar os números na ordem crescente. Então vejam lá, quem é o menor número de todos que eu tenho ali? Logicamente vai ser o menos 5,3. Menos 5,3. Vou separar com ponto e vírgula aqui, tá? Senão vocês vão pensar que é um número negativo. Logo após esse número, eu tenho o menos 2 e 1/2. Logo após ele, eu tenho mais um número negativo, que é a fração 7/2, tá? Vou colocar mais para baixo, pessoal, tem uma luz batendo aqui no quadro, acho que vocês não estão enxergando. Vou colocar aqui agora então, só organizar aqui. Menos 5,3, menos 2 e 1/2, daí menos 7 sextos, beleza? Agora acho que ficou um pouco melhor de vocês enxergarem. Agora vejam lá, já passei para a parte positiva, né? Ou, vamos colocar aqui, o zero. Depois do zero eu tenho lá o 0,4. E depois do 0,4 aparece pra gente o número 2. Então isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que eu estivesse colocando em uma reta numérica. Falou em reta numérica, vocês pensem assim, que é colocar os números em ordem crescente. Beleza? Agora vamos ver o número 8. O número 8 ele passou o seguinte, ele falou assim, ó, para localizar o número menos 36 sétimos na reta numérica, transforma esse número em uma fração imprópria, que é um número misto, né? Agora sei que o 36 está entre o 5, o menos 5 e o menos 6. Então, divido esse intervalo em 7 partes, que é o exemplo da reta numérica. Entre um número e outro, eu tenho que dividir de acordo com o nosso denominador, que é a parte de baixo. Então, até aí tá certo, ó, que eu preciso dividir em 7 partes, certo? E agora, entre essas partes que ele me deu, certo? Então, eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Eu tenho a reta numérica. Depois ele falou que o meu número está entre o menos 5. Então, o menos 5 está aqui, ó. E o menos 6 está aqui. Então, esse é o exercício 7. Coloquei 8 aqui. É o exercício 8, isso mesmo. Exercício 8. Então, eu vou dividir em 7 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essa. Se ele está entre o 5 e o 6, menos 5 e menos 6, a única coisa que eu preciso arrumar nesse enunciado é que eu preciso pegar a primeira parte que está à esquerda do menos 5, tá? Então é só isso que precisa completar. Mas é logicamente que do jeito que está ali a gente também compreende que se eu divido em 7 eu preciso pegar a primeira parte. E a primeira parte é qual? É sempre da esquerda, né? Nesse caso aqui vai ser a esquerda do número, porque ele está na parte negativa, ó. Então se eu quisesse outro número que tivesse entre menos 4 e menos 5, daí seria para lá. Mas como é menos 5 e menos 6, então sempre da esquerda do número, do primeiro número para o outro. Beleza? E o último, pessoal, bem simples. Tá? Não vou nem escrever nada sobre ele aqui, só vou deixar o desenho dele aqui pra gente conversar um pouquinho. Então veja lá que ele falou assim, ó, que tem um recipiente que tem 2 litros. Tá? Esse recipiente aqui tem 2 litros. E ele está dividido em 4 partes. Se eu tenho 2 litros dividido em 4, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada repartição vale meio litro. E é justamente isso que ele quer saber, ó, que é o ponto A na primeira divisão. E a primeira divisão vai valer quanto então pra gente? Vai valer
5 litros ou meio litro. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar. Agora vocês resolvem os exercícios ali que eu deixei na plataforma, que eu respondo vocês se tiverem dúvidas. E até a próxima.